Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens em Apocalipse, que nós começamos apenas uma série de mensagens pequenas, muito diferente do que eu estou fazendo aqui na terça-feira, falando apenas das 7 igrejas. A relevância da carta, das cartas às 7 igrejas para a nossa igreja hoje. Como que essas 7 igrejas falam conosco hoje. É essa a intenção, é por isso que nós temos estudado o livro do Apocalipse e nós temos aprendido com as igrejas. E nós chegamos hoje, então, na igreja de Filadélfia. Semana que vem é a nossa última igreja, nós acabamos essa série e com a graça de Deus, não nessa próxima semana, na outra, começamos a estudar a vida de Jesus, o que provavelmente vamos continuar por todo o ano de 2022. Então nós vamos entrar e começar a falar da vida de Jesus, estudar a vida do Mestre, aprender com o Mestre em cada passozinho do seu ministério terreno no ano de 2022, com a graça de Deus. Creio que todos acharam. Apocalipse capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 7. Carta à igreja de Filadélfia. E diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, e eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido os irmãos à oração. Senhor, nós oramos, clamando ao Senhor, ó Pai, que o Senhor agora, através do seu Espírito, venha nos iluminar o entendimento, para que a Tua palavra venha falar conosco. E oramos a Ti, Senhor, que o Senhor venha mesmo nos livrar, ó Deus, de toda a distração, de tudo aquilo que vem para tirar a atenção da Tua palavra. Que o Senhor venha mesmo essa noite falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra venha nos trazer consolo, conforto, confronto, mudança de vida. É o que nós oramos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então nós chegamos agora à carta à igreja de Filadélfia. E a primeira coisa que a gente começa a ver nessa carta, ele começa a dizer, ele lembra que Jesus está pegando elementos da visão que João teve de Jesus no capítulo 1 e aplicando às igrejas. Mas aqui ele aplica uma visão que não está diretamente ligada do capítulo 1, porque ele começa dizendo: o santo e verdadeiro, aquele que é o santo e verdadeiro. E se você estudar um pouquinho do Antigo Testamento, você vai ver que geralmente Isaías se referia a Deus assim.
o santo e verdadeiro. Mas se você continuar estudando o livro do Apocalipse, você vai chegar nos selos, e no 5º selo, você vai ler lá que as almas que estão debaixo do altar, que foram martirizadas por causa do nome dele, elas vão questionar a Deus: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro? Eles estão perguntando até quando Deus vai julgar aqueles que os mataram na terra. Então, você vai vendo que Jesus aqui, ele fala: eu sou o santo e verdadeiro. Por todo o Antigo Testamento, Deus é o santo e verdadeiro. E ainda dentro do livro do Apocalipse, no capítulo 6, nós temos que Deus de novo é o santo e verdadeiro. O que Jesus está dizendo? Que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. Jesus não é um bom mestre. Jesus não é um bom reformador social. Jesus é Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Desde o capítulo 1 nós temos visto isso. A Trindade aqui na sua mensagem, a Trindade falando com a sua igreja. Então Jesus aqui, essa alusão aqui, ao que Jesus está falando aqui, ele está se colocando como Deus. Porque ele é Deus. Então aí nós temos também no versículo 7 ainda, que ele continua falando, e ele diz assim, que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. E aí a gente tem, no começo, no capítulo 1 do livro de Apocalipse ainda, nós temos o quê? Nós temos Jesus que esteve morto, mas agora está vivo, e ele tem as chaves do Hades, do inferno e da morte. Jesus segura nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Não é Satanás que controla a morte, é o Senhor. É Deus que tem as chaves da morte e do inferno nas tuas mãos, nas mãos dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas isso aqui também é uma alusão a Isaías capítulo 22, versículo 22. Porque se você abrir lá comigo rapidinho aí, em Isaías capítulo 22, volta lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. E se você abrir aí em Isaías 22, você vai encontrar isso aqui. Isaías 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Aqui, Isaías, na verdade, Deus está falando de Eliaquim. Se você voltar no versículo 20, aí você vai ver que ele está falando sobre Eliaquim. Mas é uma passagem profética já apontando para o Messias, já apontando para Cristo. E aí, você volta para Isaías capítulo 9, versículo 6, e aí ele vai falar que sobre ele, sobre quem? Sobre o Emanuel, está o governo sobre os ombros dele. Então, o que João está fazendo aqui, mostrando Isaías, ele está falando de Jesus Cristo, que ele tem as chaves de Davi, porque lembra da promessa de Deus a Davi. Qual que é a promessa de Deus a Davi? Que sobre o trono dele, um dos seus descendentes estaria no seu trono e ele governaria para sempre. E o seu trono seria um trono eterno que nunca se acabaria. Jesus é o filho de Davi. Como tantas vezes nós vemos no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele sendo chamado de o filho de Davi. Então Jesus ele tem a chave de Davi. O que está acontecendo aqui? Lembra que Apocalipse, eu tenho feito isso, todas as cartas, eu trago o contexto histórico da igreja, porque só tem uma maneira que nós podemos entender, interpretar o livro do Apocalipse, a partir do seu contexto histórico. Porque fora do contexto histórico, se eu tirar o livro do Apocalipse do seu contexto histórico, aí a gente vai começar a interpretar o livro do Apocalipse e trazer todo tipo de barbaridade que a gente tem visto aí. E aí, com todo tipo, a gente pega aquele simbolismo do Apocalipse e começa a tentar aplicar para coisas que ainda que o livro não conhecia. O João está vendo alguma coisa que ele não conhece, então isso aqui é um helicóptero voando. E aí a gente começa a tentar achar. E o problema de tudo isso, e todas as pessoas que vão fazendo isso, e tem muita gente que já fez isso, porque, por exemplo, a besta do Apocalipse já foi Stalin, já foi Hitler, já foi, até o computador já foi.
Então, a gente já tem vários candidatos. Aí você vai tentando forçar o livro do Apocalipse a ser um livro codificado, que ele nunca se propôs a ser. Então, qual que é a mensagem do livro do Apocalipse? Para que Apocalipse foi escrito? Lembre-se sempre do contexto histórico. Do que está acontecendo? Pessoas estavam sendo perseguidas por causa da sua fé. E essa perseguição estava levando a dois caminhos diferentes. Primeiro, eles estavam querendo deixar o cristianismo, deixar de seguir a Cristo para evitarem a morte. Porque eles estavam sofrendo perda dos seus empregos, não tinham como viver. Então, eles estavam sofrendo uma pressão muito grande, externa, para abandonar. Por um outro lado, a pressão era, se vocês não se juntarem a nós, vocês vão deixar de viver. Olha quanta coisa boa a gente tem, o Império Romano tem para vocês. Riqueza, prosperidade. Então, se juntem a nós. E aí, por um outro lado, eles estão diluindo a mensagem do Evangelho para torná-la mais palatável. E isso foi o que aconteceu, ou foi o que nós vimos semana passada com a igreja de Sardes. Foi isso que nós vimos a semana passada. Uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja com a influência na sociedade. Só que aí Jesus vem, e o que Jesus basicamente fala para eles? Resumidamente, vocês não são crentes. Vocês nem crentes são. Se arrependam e creiam. Que essa é a mensagem básica do Evangelho. Arrependa-se e creia no Evangelho. Jesus está chamando eles para se arrepender e crer. Ou seja, converte, crente. Converte. Só que aqui a figura é completamente diferente. Completamente diferente na igreja de Filadélfia. A comunidade judaica da cidade, ela tinha expulsado os cristãos. Lembra que eu já falei isso, já comentei sobre isso aqui? O judaísmo no primeiro século, ele era uma religião autorizada. O que significa isso? Eles poderiam adorar os deuses deles de maneira legal com o Estado. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja que está registrada no Estado. Por causa disso, nós podemos abrir conta de banco. Por causa disso, nós temos os nossos direitos como igreja, registrado no Estado. Então, tranquilinho, tudo bonitinho. Muitos irmãos nossos não têm esse privilégio. Por exemplo, na China, eles nem podem pensar em falar que são cristãos. Porque eles senão eles são mortos. Então, o judaísmo ele era uma religião autorizada pelo governo romano, pelo Império Romano, e eles não precisavam adorar o imperador romano, eles não precisavam adorar os deuses romanos. Eles tinham a cultura deles, os deuses deles, a religião deles, e o Estado estava legal com isso. O cristianismo, para os romanos, era visto como uma versão do judaísmo, era uma facção do judaísmo, é uma seita dentro do judaísmo, deixa os caras lá. O que acontecia era, os judeus começaram a denunciar os cristãos dizendo que, não, eles não são uma facção, eles não são uma versão judaica, eles não são nada, eles não são judeus. Porque eles denunciavam os cristãos, eles foram expulsos da sinagoga, agora eles não podem mais, eles não têm mais a desculpa para não adorar os deuses. Porque se eles não são judeus, e não estão dentro do judaísmo, eles não adoram os deuses romanos, o que esse povo faz? Eles são ateus. E aí, ser ateu nesse contexto histórico, do primeiro século, tinha um Deus para cada coisa, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus de tudo. Se você precisava de alguma coisa, você ia nos deuses e pedia aos deuses. Aí lembra de todo aquele contexto, aquela conversa que a gente já teve sobre o sistema de patrocínio, o sistema de clientela do primeiro século. Que você adorava o imperador, porque o imperador era aquele que era o responsável por abençoar todos os outros países dentro do seu império. Abençoar os povos do seu império. Então, uma forma de você mostrar gratidão ao imperador era a forma de adoração pública. Você para de adorar o imperador, você é considerado um desordeiro, alguém que está fazendo desordem pública. Não é apenas uma questão de religião no primeiro século. A religião e a sua vida social está tudo ligado com a sua profissão, está tudo ligado. Você deixar de adorar os deuses, você perde seu emprego. Você deixar de adorar o imperador, você é visto como uma pessoa, o cara da teoria da conspiração, o cara que não acredita nos deuses, o cara que quer atrapalhar a ordem social. Então está tudo ligado no primeiro século. Não tem essa divisão. Não, você vai na igreja hoje e semana que vem ou amanhã você faz o que você quiser na sua vida.
Não funciona assim. Aliás, essa é uma mentalidade muito nossa do Ocidente. Muito nossa, de fazer aquilo que você acredita é aquilo que você acredita, mas aquilo que você faz não necessariamente é aquilo que você acredita. Para os orientais não existe essa distinção. Se você diz que você acredita e você não faz, você não acredita. E essa é a visão bíblica. Aquele que se diz meu seguidor, aquele que diz ser cristão e não obedece aos meus mandamentos, é o que diz Jesus, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então não existe essa distinção. Se eu digo que eu sou crente e não vivo como Cristo, biblicamente falando, não é o Rodrigo falando, biblicamente falando, você não é crente. A Bíblia diz isso. E muitas vezes essa mensagem é bem doída, e principalmente no nosso contexto, e no tempo que nós vivemos, que hoje você pode fazer qualquer coisa, ser o que você quiser, porque agora a base de tudo é o amor, desde que você ame, o que importa é o que está dentro do meu coração. Não, o que importa é o que a Bíblia diz. Amém. Não é o que está dentro do seu coração, porque a Bíblia nos confronta. Nós queremos um Deus que cabe dentro do nosso bolso, um Deus que eu posso tirar ele e falar o que ele tem que fazer para a minha vida. Só que o Deus da Bíblia não é esse Deus. Então, essa comunidade judaica expulsou-os de lá, e agora eles não podem mais adorar os seus Deus, junto com os judeus nas sinagogas. Eles são agora rejeitados como ateus. Agora o Estado começa a perseguir os cristãos por causa disso. Eles perdem seus empregos e começa tudo isso. Eles são então empurrados para fora. E é por isso que Jesus aqui ele vai falar isso. Eu tenho a chave. Quando você começa a entender o contexto histórico de Apocalipse, o Apocalipse fica mais claro de entender. Eles tinham sido expulsos. Por quê? A comunidade não judaica havia fechado a porta para a igreja, mas Jesus é aquele que tem a chave do reino. Porque na cabeça deles, imagina, você está aqui, vamos transferir para o nosso contexto, igreja. Você tem a igreja, você vem na igreja, de repente você é expulso da igreja porque você entendeu que a palavra de Deus está falando, e você olha para a igreja, mas a igreja não faz o que a palavra de Deus está falando. E você é visto como uma pessoa lá, é o doido da igreja. Não, a gente não tem nada a ver com você, você não é crente. Mas na verdade a igreja está fora, nesse exemplo, fora da palavra de Deus. E aí você é expulso, mas aí imagina que você é um crente, abre aspas, comum, porque não tem crente comum. Aí você é uma pessoa que estuda a Bíblia, aí o pastor daquela igreja, a autoridade daquela igreja, que te expulsou de lá, a pessoa que sabe tudo, a pessoa que conhece, etc., né? Te expulsou de lá, você fica naquela confusão, mas a Bíblia diz isso, e aí você já não sabe mais se você está errado, o que aconteceu, por que eu fui expulso? Mas aí Jesus vem, e lembra que o judaísmo que tem, eles são os chamados, eles têm as promessas, tem tudo isso, então eles têm basicamente a chave do reino. Aí Jesus fala, não, sou eu que tenho a chave do reino. Eles expulsaram vocês de lá, mas sou eu quem tenho a chave do reino. E aí, Jesus coloca diante deles uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, vocês foram expulsos das sinagogas, mas eu abri diante de vocês a porta que ninguém fecha, que é a porta do reino de Deus. Porque sou eu o único caminho que leva ao Pai. É isso que Jesus está prometendo para essa igreja, para esses irmãos que foram excluídos da comunidade. É isso que ele está dizendo. Então ele coloca essa porta aberta, que é, basicamente, tudo esse contexto é o oposto de Sardes. Porque Sardes, o que está acontecendo? Qual que é a relação da igreja de Sardes, os cristãos de Sardes, com a sinagoga em Sardes? Eles se dão super bem. Lembra que eu comentei na última semana sobre a sinagoga de Sardes, acharam escavações da sinagoga de Sardes, junto com o ginásio grego. O que isso significa? Significa que o judaísmo era tão influenciado pela cultura grega que já não havia mais distinção. As pessoas, os irmãos de Sardes, a igreja de Sardes e o judaísmo em Sardes estava completamente envolvido, de braços dados com o helenismo. Já não faziam-se mais diferença. Então eles aceitaram, vamos supor, ir para a igreja no domingo
E depois adorar os deuses na segunda-feira, não, é só uma questão de preferência, gente. A gente sabe que no nosso coração a gente acredita em Jesus, mas a gente vai adorar os deuses, porque isso vai trazer nossos benefícios. A gente não quer ser visto pela sociedade como alguém que está atrapalhando a ordem pública, né? E nem Jesus queria isso para a gente. Você acha que Jesus ia querer ver você passando fome? Era essa o problema de Sardes. Agora aqui não, porque eles se identificam com Cristo, eles foram expulsos. Porque eles falam, não, peraí, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, os apóstolos nos disseram que nós não podemos adorar Jesus e adorar os deuses. Nós não podemos adorar o imperador. Aliás, só tem um Kyrios, que é a palavra usada por imperador no primeiro século. Só tem um Senhor. O Senhor é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a terra. Só Ele nós prestamos culto. Por causa disso, eles são tirados da sinagoga. E a sinagoga também, de Filadélfia, era uma sinagoga também envolvida com a sociedade, bem aceita. Eles não queriam perder o seu status de sinagoga legal. Eles não queriam que nenhum cristão viesse estragar o relacionamento que eles tinham com o Estado e atrapalhar as reuniões dele, atrapalhar a visão que o Estado dele. Eles tinham benefícios por causa disso. Eles eram bem aceitos por causa disso. Eu não quero ter nada a ver com esse seu Cristo, não. Então, por causa de tudo isso, eles expulsam eles de lá. Então eles são excluídos com a acusação, corretamente acusados, de serem adoradores de Jesus. Mas aí que no versículo 9 a gente vai ver, é o seguinte, ele fala assim, Jesus fala, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Porque agora olha o contexto, eles são expulsos da sinagoga, eles fecham a porta na cara deles, Jesus fala, mas quem tem a chave sou eu, quem abre sou eu, não são eles. E eles se dizem, é o que Jesus está dizendo aqui, eles se dizem judeus, mas eles não são judeus, porque judeu é, segundo o apóstolo Paulo, aquele que anda na fé de Abraão, aquele que crê naquilo que Abraão creu, que era na vinda do Messias. Judeu é aquele judeu que aceita Cristo como o Messias. O cumprimento de todo o Antigo Testamento é Cristo. Então, é isso que todo o Novo Testamento vai dar testemunho, que não existe diferença entre Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. A igreja no Novo Testamento é o Israel de Deus. Porque israelita não é aquele que nasce da descendência de Abraão. É aquele que crê em Cristo. Esse é o testemunho do quê? Do Novo Testamento. Então é isso que Jesus está falando aqui. Eles se dizem judeus, mas eles não são. Por que eles não são? Porque eles não creem em mim. Porque se eles crescem em mim, eles seriam como os pais, como os profetas do Antigo Testamento, que creram e se alegraram com a minha vinda. Mas eles se dizem e não são. Antes são sinagoga de Satanás. Antes são sinagoga de Satanás. E aí Jesus promete para ele que eles reconhecerão que ele os ama, que Jesus os ama. Essa é a promessa de Jesus. Ele continua dizendo, olha, veja o que eu farei com eles. Eu trarei e eles se prostrarão. E é interessante essa passagem, porque essa passagem, ela é uma alusão a Isaías, pelo menos 3 passagens em Isaías, capítulo 45, 49 e 60. Porque essas passagens em Isaías é da renovação de Israel. Se você vê a partir do capítulo 45 de Isaías, é a renovação de Deus. Depois de todo o quebra-quebra do começo de Isaías, e Deus apontar e julgar e prometer que vai destruir, etc, etc, agora Deus nunca deixa o seu povo sem a promessa de restauração. Nunca. Deus ele promete que se o seu povo não se arrepender e não andar nos caminhos dele, ele vai vir e vai castigar o seu povo, e vai corrigir o seu povo como um pai corrige o seu filho. Mas Deus nunca deixa o seu povo sem uma promessa de salvação, sem uma promessa de restauração. Então, a partir do 45, em Isaías, nós temos essa promessa de restauração de Deus, com relação a Israel. É bem nacionalista o negócio. Mas o que Jesus está fazendo aqui? É interessante, muito interessante, quando você tem em contexto de Isaías na cabeça, e você lê isso aqui, o que Jesus está fazendo?
Lá em Isaías, se você ler Isaías, esses capítulos 45, 49, 60, você vai ver que Deus está prometendo a Israel que ele vai trazer os gentios para se prostrarem diante de Israel e reconhecer que eles são o povo de Deus. Mas lembra do que eu acabei de falar sobre o Novo Testamento? Do testemunho que o Novo Testamento dá da igreja? A igreja é o novo Israel. Então Jesus está dizendo aqui, veja o que eu farei com os judeus. Ou seja, ele está invertendo o que Isaías disse. Porque eles entendiam, não, está vendo? Todos os gentios vão vir nos adorar, porque nós somos judeus, porque nós somos o povo de Deus, e vão reconhecer que Deus é o nosso Deus. Mas eles não entenderam a vinda do Messias, porque o capítulo 45 a 60 também vai prometer o Messias. Lembra do capítulo 53, o tão famoso capítulo 53 de Isaías, do servo sofredor? Está prometendo quem? O Messias. E aí, nesses capítulos, ele está mostrando como o Messias viria e como o Messias restauraria a nação. E Deus, ele agora, então Jesus, ele vai inverter tudo isso aqui. E vai falar assim, olha, em Isaías, os gentios vêm, não, e adoram, e se prostram diante de vocês e reconhecem. Não, aqui os judeus que não me reconheceram, que não vieram para mim, que não se converteram, que não me aceitaram, esses eu trarei, e eles reconhecerão que eu os amo. Você vê que ele aplica para a igreja as promessas do Antigo Testamento. Você é o Israel de Deus. Vocês são o Israel de Deus. E aí Jesus ele vai então vai vindicar o seu povo. Os cristãos, eles não sabiam de que lado que eles estavam, se eles estavam corretos ou não. Lembra do que eu acabei de falar? Você é mandado fora da sinagoga, você já não tem mais esse... Tá, mas eles me mandaram fora, eles são os líderes, eu não sou o líder, principalmente naquela época. Hoje ainda a gente tem... pessoas têm acesso à informação, as pessoas conseguem estudar mais. Naquela época não era bem assim. Então o líder religioso, você não vai contra o líder religioso, é o ungido do Senhor. Apesar que tem muito lugar que ainda é assim, né? Eu sou ungido do Senhor. Como você tem coragem de falar assim com o ungido do Senhor? Você é tão ungido do Senhor como eu sou ungido do Senhor. Porque diante do povo de Deus não tem estrela, só tem uma estrela na igreja que é Cristo. Não é o pastor da igreja, não é o presbítero, não é o bispo, não é o papa, não existe. Nós somos todos farinhas do mesmo saco, pecadores que necessitam da graça de Deus, salvos somente pela graça. Não tem ninguém melhor aqui. Temos papéis diferentes, ministérios diferentes, é só isso. Só isso. E alguns Deus chama para o quê? Para ensinar, para pregar, é só essa a diferença. Não tem estrela na igreja, a estrela na igreja é uma, é Cristo. A igreja está muito errada quando ela começa a seguir pastores, pregadores. Então, Jesus ele vai vindicar o seu povo, o que ele vai mostrar? Não, vocês estão corretos, porque eles jogaram vocês para fora. Mas vocês estão corretos, vocês me seguem e eu sou aquele que tem a chave e eu sou aquele que abre. E aí no versículo 8 ele fala assim, vocês têm pouca força. Aí esse é um contraste direto com, mais uma vez, a igreja de Sardes. Porque era a igreja da influência, a igreja do site legal, do grupo de louvor legal, a igreja das programações legal, a igreja lotada. Era a igreja grande, no contexto do nosso tempo, mais uma vez, a mega igreja. E todo mundo quer fazer parte da mega igreja. Sabe por que todo mundo quer fazer parte da mega igreja, gente? Deixa eu abrir o meu coração para vocês. Porque fazer parte da mega igreja, sabe o que acontece? Você senta lá e não faz nada. Você senta lá e você é intertido. Você senta lá e vê um bom show gospel. Você senta lá e você vê um bom orador, bem diferente de mim, entendeu? Aí o cara vai lá, o cara fala com toda aquela eloquência, aquele negócio todo. Aí você vem na igreja do bairro, aí você vê o Rodrigo. Aí você vem aqui, aí a primeira coisa que eu vou perguntar é, tá, e o que você faz? Aí vem o visitante, aí acabou o culto, você sabe cantar? Sabe tocar? O que você sabe fazer? Porque a gente está precisando de gente a trabalhar. E aí a gente já vai colocando para trabalhar, e assim vai, a gente não deixa ninguém parado aqui. A gente já vai perguntando a história, senta aqui que eu quero ter uma entrevista com você. Por quê? Porque a gente quer envolver as pessoas, a gente quer que as pessoas amem a Cristo e sirvam a Cristo, porque crente não foi feito para ficar parado. Aquele ditado é verdadeiro. O crente
aquele crente parado, o crente que não dá fruto, ele dá galho. Estou mentindo? Gente, crente que não tem tempo para ficar perdendo tempo, que trabalha, ele não tem tempo para ficar falando mal da vida dos outros, ficar importunando a vida da gente. Por quê? Porque ele está ocupado demais trabalhando para a glória de Deus. Ai, aquele irmão falou mal de mim. E o que tem? O que importa não é o que o irmão falou de você, o que importa é o que Cristo falou de você. Aí a gente para de ficar perdendo tempo com essas bobeiras. Tá, fecha aspas. Deixei abri meu coração um pouquinho. Enfim, se você quer servir a igreja, a gente tem bastante trabalho para você aqui. Sei que vocês têm pouca força. Diferente da igreja, da mega igreja, essa igreja aqui é a igreja, a Penuel, a pequenininha, que tem pouca força, nem influência nenhuma na cidade, que ninguém conhece, etc, etc. Mas uma igreja que está lá, a gente continua pregando a palavra de Deus, porque eu não sou coach. A gente continua pregando a palavra de Deus. A gente vai aqui todo dia, a gente vem na terça-feira, a gente quer a palavra. A gente vai para o domingo, a gente quer a palavra. A igreja quer a palavra. Os irmãos não querem saber a minha opinião, o que eu acho, porque no dia que eu chegar aqui e falar o que eu acho, mas igreja, eu acho isso, eu acho aquilo. Fecha a sua Bíblia, sai naquela porta e não volta mais. Sabe por quê? Porque a minha opinião não tem importância nenhuma. O que vale é que a palavra de Deus diz. E é isso que importa. É isso. Porque quando eu falo, não importa o que você sente ou acha, o que importa é a palavra, isso vale para mim também. Não importa o que eu penso, o que eu acho, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Isso eu tenho sido fiel com a palavra ou não. Então ela é uma igreja diferente de Sardes. Não tem força, é uma igreja que, aos olhos da sociedade, Sardes era a igreja. É a igreja. Olha aquela igreja. Não, aquilo ali que é uma igreja. A igrejinha de Filadélfia, todo mundo olhava para ela. Coitado daqueles lá. Olha ela como sofre. Não tem expressão, não tem nada. Contudo, Jesus ama a sua igreja. Jesus cuida da sua igreja. E Jesus aprova a sua igreja. Porque vocês se manteram fiéis a mim. Vocês não negociaram os princípios do Evangelho para serem aceitos pela sociedade, para serem aceitos pela sinagoga. Vocês não negociaram a minha palavra, vocês se mantiveram fiéis a mim. É isso o que importa para Jesus. Jesus não se importa com a mega igreja. Deixa eu abrir outra parêntese. Eu não estou falando aqui que igrejas grandes são reprovadas pelo Senhor. Eu não estou falando aqui que igrejas grandes não têm bons pastores e que não tem gente séria com Deus. Tá dito isso e tá claro isso para vocês. Senão você vai sair daqui pensando, nossa, toda igreja grande é do capeta, sinagoga de Satanás. Eu não estou falando isso. Conheço igrejas maravilhosas que são enormes. A minha própria igreja que veio do Brasil, a nossa igreja tem 3.000 membros lá, por volta disso. Uma igreja muito grande. A igreja da Daniela, do mesmo jeito, uma igreja enorme. Conheço as duas igrejas maravilhosas, pastores maravilhosos, homens de Deus. Então não estou falando isso, tá bom? Amém. Mas tem outras que são. Então, contudo, apesar deles serem fracos, apesar deles estarem até com dúvida do que possa estar passando, a gente está errado, a gente está certo, o que está acontecendo? Apesar de tudo isso, eles guardaram a palavra de Deus. E aí, eles continuaram sendo perseguidos por causa disso. Aí Jesus, no versículo 10, ele promete, porque vocês guardaram a minha palavra, eu guardarei vocês da hora de tribulação que está para vir sobre todo o mundo. E aí, aqui, esse versículo é um dos versículos mais debatidos do livro do Apocalipse. Por quê? Porque esse versículo aqui, você está vendo, Rodrigo, aqui Jesus está falando que ele vai tirar o seu povo da grande tribulação. Vai arrebatar todo mundo. Eu quero dizer para você que não está vindo na terça-feira, que a doutrina do arrebatamento não existe. Não é bíblica e não está. Se você está vindo aqui toda terça-feira, eu tenho mostrado toda terça-feira que não existe isso. Porque, aliás, no capítulo 6, no quinto selo, quem está debaixo do altar de Deus
são as almas daqueles que foram martirizados por causa do testemunho do nome dele. Ou seja, a igreja. E a igreja morreu. Foram martirizados por causa do nome dele. Então, como assim? Jesus ele arrebata a igreja. Outro ponto. Essa teologia do arrebatamento, ela é uma teologia norte-americana, ocidental. Por quê? Porque se Jesus, pensa comigo, se Jesus vai arrebatar a igreja dele do último tempo, a igreja antes da tribulação, por que Jesus não arrebata a igreja dele na Coreia agora? Por que Jesus não arrebata a igreja dele na China agora? Que está passando pela mesma tribulação que está falando aqui, descrevendo aqui, que eles estão sendo mortos, perseguidos, que eles não podem andar por aí falando que eles são crentes. Enquanto nós aqui adoramos a Jesus, a gente vem aqui, canta alto do jeito que a gente quiser, incomoda quem a gente quiser, eles não podem matar a gente. Lá, eles têm que se reunir em lugares subterrâneos, se encontrar, deixar o carro no lugar, sair andando para poder se encontrar. Não pode ter a Bíblia, são mortos. Então, se esse é o princípio, aliás, por que Jesus nunca arrebatou outras gerações que passaram por tribulações? Sabe por quê? E você sabe por que a igreja passa pela tribulação? Porque a tribulação para a igreja sempre foi purificadora. A gente tem um gênio, que você pensa que é só do seu filho, mas é seu também. Se você tem criança pequena, você sabe do que eu estou falando. Tem que corrigir, tem que isso, porque eles já nascem de fábrica assim, teimosos, desobedientes. Só aprende na base da pancada. Você acha que só porque você é grande, você perdeu isso? Você continua aprendendo na base da pancada. Sabe por que Deus permite os sofrimentos na vida do crente? Para purificar você. Sabe por quê? Quando os sofrimentos vêm sobre a nossa vida, a gente passa por sofrimentos. E aí a gente é privado, é tirado aquilo que a gente ama, e aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria. Quando a gente passa por esse tipo de coisa, os ídolos são tirados, a gente sofre. Mas Deus vai purificando a nossa vida até a gente entender que Ele é tudo o que nós precisamos. Mas nós só entendemos que Deus é tudo o que nós precisamos quando Deus é tudo o que nós temos. Foi assim com Jó. Jó amava Deus, mas Deus queria aperfeiçoar Jó. Ele queria se mostrar, se revelar a Jó. Nossa, mas precisava matar os 10 filhos do cara? Precisava tirar tudo daquele jeito? Bom, Deus achou necessário, e Deus permitiu que Satanás o fizesse. Mas no final, e lembre-se disso, Jó nunca recebe uma resposta de Deus do porquê. Porque ele passa o livro inteiro perguntando por quê. E essa é a nossa reação no meio dos sofrimentos. Por quê? Por quê? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Jó nunca recebe, vou te explicar o porquê. Filho, senta aqui. Não. Quem é você para discutir comigo? É essa a resposta que ele tem. Ele é Deus, nós não somos. Não tem ele o direito de fazer do mesmo barro, uns para o fim honroso e outros para o desonroso. Ele é o oleiro, nós não somos. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Então ele permite os sofrimentos da igreja, para que a igreja seja purificada. Porque Deus tem um propósito na sua vida, eu não me canso de falar isso. Deus tem um propósito na sua vida, de transformar a imagem de Cristo. Não é o American Dream. Sorry. Estou falando que Deus não pode te abençoar, que Ele não vai te abençoar? Vocês são provas vivas de que o Senhor é bom. Tem te abençoado, tem te guardado, tem enchido sua casa de boas coisas. Estou mentindo? Um bando de imigrantes numa terra estrangeira. E Deus tem cuidado da gente aqui. E nunca faltou nada. A maior prova que a gente passou por uma pandemia aí, tudo imigrante. Faltou alguma coisa na sua casa? Porque não é a força do seu braço que sustenta a sua casa. É o Senhor. E Ele é bom. No dia que você pensar assim, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus isso, faz uma coisa. Lembre-se de que o amor de Deus não é demonstrado na sua vida por aquilo que Ele te dá, por aquilo que Ele faz aí na sua vida, pelas bênçãos, pelo tamanho da sua casa, pelo tamanho do seu carro. As bênçãos do Senhor, ou a bênção do Senhor, o amor do Senhor, é provado na sua vida, pelo fato dEle te dar Cristo. Ele
é a prova, a maior. No dia que você duvidar da prova do amor de Deus, você olha para a cruz. E você veja na cruz o tanto que Ele te ama. E se vocês, sendo maus, já sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dos céus. Ele é bom. Nós não somos bons. Ele é bom. E Ele já nos deu tudo, porque Ele já nos deu Cristo. O que Ele não nos dará agora, se Ele já nos deu Cristo? Então, passa. Por que passa? Para que o povo de Deus seja purificado. E aí no versículo 11 ele diz, ele promete à sua igreja: eis que venho logo. Eis que venho logo. E por que Jesus promete isso para eles? Por que isso é importante para eles? Eis que venho logo. Porque se você está passando pelo que essas igrejas estão passando, o que você mais clama para Jesus é o quê? Maranata, vem Jesus. Porque sabe por que a gente não quer? Porque a nossa oração é um pouquinho diferente, gente. A nossa oração é mais ou menos assim: ô Jesus, eu ainda quero casar. Ô Jesus, espera um pouquinho, porque eu preciso terminar aquela faculdade. Ô Jesus, eu nem consegui começar minha carreira ainda. Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer. Essa é a nossa. Não, os jovens é number one. Eu quero casar. Mas você vai casar com Cristo. Essa é a promessa. Nós uniremos a Cristo. Nós somos a noiva, nós casaremos com Cristo. Essa é a resposta para os jovens. Mas eles não vão casar com Cristo. Aí a nossa oração é, por quê? Porque nós estamos, mais uma vez, no Ocidente. Que a gente tem tudo, que a gente vive uma vidinha confortável, a gente trabalha, a gente quer mesmo, no fundo, é um American Dream. É o que nós queremos. É uma casinha mais legal, é comprar aquela chácara no Brasil, ou comprar uma casa na Flórida. Né? Aí eu vou lá para a Flórida no inverno, eu volto para cá. Aí a gente fica nesse negócio. Gente, eu não estou falando que isso não é legal, que você não possa fazer isso. Mas quando isso aí se torna o motivo da sua vida, você vai se decepcionar. O que eu não quero é que você sofra. Porque se Deus é o centro da sua vida, Ele não vai ter problema nenhum de te dar 10 casas na Flórida. Porque o centro é Ele. Ele sabe que você pode ter, que você não pode ter, que você vai adorá-lo do mesmo jeito. O que Ele quer é te transformar em imagem de Cristo. É isso que Ele quer. Então, para esse contexto dessa igreja, o que eles mais querem é o quê? Vem logo, Jesus. Maranata, Jesus. E aí Jesus promete para eles: eis que venho logo. Eis que venho logo. Por que eles querem que Ele venha logo? Porque a situação que eles estão passando é caótica. E essa é a promessa de Jesus para a sua vida, porque eu não sei como que está a sua vida. Conheço a grande maioria de vocês, a história de vocês, sei pelo muito do que vocês têm passado. Mas a promessa de Jesus, e quando Ele diz, eis que venho logo, Ele quer dizer, essa doença que você está passando, não tem a última palavra na sua vida. Essa dificuldade que você está passando, não tem a última palavra na sua vida. A tribulação que você está passando, tudo, não importa o que você esteja passando, isso não tem a última palavra na sua vida. A última palavra é minha, e eis que venho logo, e vocês estarão comigo para sempre. Essa é a última palavra. Então, com essa palavra, nós podemos enfrentar o nosso dia a dia. Eu posso levantar amanhã de cabeça erguida para enfrentar qualquer coisa, porque eu sei que Ele vem em breve. A minha esperança é Ele, a minha esperança não são as riquezas desse mundo, porque o meu coração está nele. E é só assim que nós vamos conseguir passar por essa vida. É só assim que nós vamos conseguir enfrentar os sofrimentos, as dificuldades, os problemas dessa vida. Quando nós entendemos que Ele é tudo, e que a última palavra é dele, e Ele diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a última palavra para a vida do crente. Não é a morte, não são anjos, demônios, potestades, nada, porque nada pode nos separar do amor dele. E é por isso que aí nós levantamos amanhã e podemos enfrentar as adversidades da nossa vida, porque a gente sabe que isso aqui não é minha casa, isso aqui não é o meu lugar, eu tenho um lugar preparado no céu. E Ele já garantiu esse lugar para mim. Não depende do meu esforço, não depende do meu trabalho, não depende de mim. Ele já fez. Então venho logo. E aí no versículo 12, gente,
ele promete uma coisa muito legal, que às vezes a gente passa batido, e ele diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E a gente passa, a gente olha esse versículo e fala: legal, legal, e toca o barco. Mas, quando a gente lê a Bíblia assim, a gente não entendeu a promessa. Mais uma vez, a gente tem que se colocar no contexto do primeiro século. Essa coluna que está aí atrás, para vocês lerem, para vocês verem, aliás, é uma coluna que foi achada em Jerusalém, numa manobra de rua. Eles estavam fazendo uma escavação para fazer lá uma rua, arrumar uma rua, e aí eles acharam essa coluna e acharam essa inscrição nela. E, aliás, tem milhões de inscrições que existem do primeiro século e da antiguidade, que nós temos ainda registro até hoje, escrito nas pedras. E essa é uma dessas. E aí, nessa coluna, está escrito aí: Ananias Bar, ou Ananias, filho de Dodalus, de Jerusalém. Ou seja, o Ananias, que é o filho de Dodalus, da cidade de Jerusalém. Essa é uma coluna, que é uma coluna de um templo ou de uma sinagoga. O que Jesus está falando aqui? No primeiro século, em Israel, em Jerusalém, em Israel, e tanto fora, no Império Romano, quando alguém ajudava a construir uma sinagoga, um edifício público, uma escola, algo dessa maneira, um templo, a pessoa ganhava o direito de escrever o seu nome numa das colunas daquele lugar, para dizer: essa pessoa ajudou a construir esse edifício. Essa pessoa foi um patrocinador, essa pessoa ou trabalhou aqui arduamente, a família dessa pessoa. Aí se escrevia então o nome da pessoa, o nome do pai dela, que no nosso caso é o último nome, então é o seu nome, o seu sobrenome, e a cidade de onde essa pessoa vinha. Então essa pessoa aqui, esse Ananias, ele financiou, ele ajudou, ele pagou pela construção do templo, ou da sinagoga. Ele colocou os seus recursos disponíveis, ele investiu o seu tempo, ele colocou empregados deles, provavelmente. Ele fez para que aquele templo pudesse ser edificado. E aí, o seu nome foi colocado ali. O que Jesus está querendo dizer com tudo isso? Por que Jesus promete? Mas Rodrigo, eu não quero ser uma coluna, vai ficar no templo. Não, o que Jesus está prometendo é uma coisa que a falta do contexto histórico não nos explica. Lembra-se no começo que eu expliquei que eles foram expulsos da sinagoga, eles não podiam mais entrar no lugar que na cabeça deles era o lugar onde Deus estava, onde os irmãos se reuniam, agora eles não podem mais fazer parte daquilo. Agora Jesus está prometendo: não, vocês são colunas, vocês serão colunas no santuário do meu Deus, o santuário que não é feito por mãos humanas. Vocês serão colunas lá, os seus nomes estarão escritos lá. Vocês não podem entrar nas sinagogas, mas vocês estarão no santuário de Deus para sempre, e de lá ninguém pode tirar vocês. É isso que ele está prometendo para a gente. Então ele promete isso, e ele está falando o quê? Vocês são construtores do templo de Deus com ele. Porque Deus nos chamou para construir o templo dele, para edificar a sua igreja. É disso que Jesus está falando aqui. Nós somos chamados a construir, a edificar a sua igreja junto com ele, através da ação do Espírito Santo. Ele não precisa de nós. Deus não precisa de nenhum de nós. Então, se Deus te chamou para servi-lo, é um privilégio e não é uma obrigação. É um privilégio servir a Deus. E aí Deus ele quer usar você, a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, a sua inteligência, os seus talentos, que aliás, veio tudo dele, para que você seja um edificador da igreja. E então o seu nome esteja escrito nas colunas do edifício celestial, do templo celestial.
É isso que ele tem prometido. A cidade de Filadélfia passava por constantes terremotos. Eles viviam com medo do próximo terremoto. Um pouco de anos antes, no ano 17 do primeiro século, a cidade foi devastada completamente por causa de um terremoto. Mas era uma coisa frequente, é uma região de terremotos. Então, eles morriam de medo de lugares assim. Por quê? Isso aqui vai cair na nossa cabeça. Eles morriam de medo de estar em templos, eles morriam de medo de estar em edifícios, porque você nunca sabia, você não sabia quando aquele edifício ia cair na sua cabeça. Então, ser coluna no reino de Deus, sabe o que significa ser coluna no reino de Deus? É você estar ali, não importa o que aconteça. Quando ele coloca a coluna, e esse é o papel da coluna, que pode vir o terremoto, pode vir aconteceu o que acontecer. A coluna está ali para sustentar o prédio. Você foi chamado para ser coluna na igreja de Deus. Não importa o que aconteça, você é coluna para a igreja. Você está ali e você ajuda a sustentar a igreja em pé, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e das adversidades que a igreja enfrenta. Deus nos chamou para ser colunas. E nossos nomes vão ser escritos na coluna celestial. Então, e aí ele promete, no último versículo aí ele promete: escreverei o meu nome nele. Deus escreverá, Jesus escreverá o nome dele em você. Sabe o que significa? Que escravos eram marcados, muitas vezes, com ferrão, queimados. Ele era uma marca de propriedade. O que Jesus está falando aqui, ele não vai te queimar. Ele vai escrever o nome dele em você. O que ele está dizendo é: você é meu, você é minha. E nada te tira de mim. Nós somos escravos do Senhor. E é um privilégio ser escravo do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e te pedimos que o Senhor venha nos dar a graça, Senhor, para viver com olhos fixos naquilo que o Senhor está a fazer, olhos fixos na sua volta, olhos fixos nas promessas do Senhor sobre a nossa vida, que não importa, Senhor, as circunstâncias, nós somos chamados para olhar para o Senhor. Essa não é a nossa casa, esse não é o nosso lar. Nós fomos chamados para viver com o Senhor para sempre. Então nos ajuda a viver, Senhor, com fidelidade à sua palavra. Nos ajuda a viver à luz dessas verdades maravilhosas que nós estudamos aqui hoje. É o que nós te pedimos, no nome forte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.